muita satisfação que eu quero apresentar a minha saudação a todos com a paz do Senhor, desejando que esta paz verdadeira que é dos céus, do nosso Deus, de Jesus, também da Santa Avó Rosa, do nosso Santo Irmão Aldo, possa estar na companhia de cada um dos irmãos. Eu espero que todos tenham vindo com este desejo, com este objetivo sincero na sua alma, nos seus corações, não é? Para poderem receber todo este poder, todas estas bênçãos, toda esta virtude que nós temos certeza que já se fazem presente neste momento. Então, irmãos, este é um momento onde deve haver muita reverência, muito respeito, não é? Porque é um momento que nós estamos diante de Deus. Nós estamos diante dos seus santos. E eles deixaram os céus e toda a região celestial com este intuito, com este objetivo, com este ideal, de poder dar a cada um dos irmãos que aqui estão, ou até mesmo daqueles que estão nos acompanhando lá de seus lares, tudo aquilo que venham merecer, ou tudo aquilo que venham precisar, irmãos, para a sua vida, né? Então nós iremos, irmãos, oficializar a nossa reunião desta noite, a nossa reunião de oração. Eu peço aos irmãos, por gentileza, a se colocarem em pé. E nós iremos cantar a Igreja Forte, número 1 do nosso inário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos conosco estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa larga doutrina, nossa força andamos sempre na verdade. Amém. Todos em sentido de reverência, de cabeças curvadas, olhos fechados para não se distrair com nada, e de mãos estendidas aos céus, como um ato de submissão e respeito a Deus. Oremos. Ó bondoso Deus e Pai, neste momento, aqui nós estamos reunidos mais uma vez na Tua Santa Igreja, diante, ó Pai, deste banquete espiritual, na presença de todos os Teus santos e anjos. E neste momento deixam os céus e toda a região celestial para estar aqui na nossa companhia. Nós suplicamos, ó Pai, o Teu poder e as Tuas virtudes e bênçãos, como também de Jesus e da Santa Avó Rosa, do nosso santo e querido irmão Aldo, para que todos nós que aqui estamos, ó Pai, reunidos na Tua Santa Igreja, possamos não somente ter mais entendimento para compreender, para entender as mensagens que logo mais nós iremos ouvir, contida neste boletim, mas também as mensagens que os nossos irmãos irão nos transmitir através do coral. E que quando finalizar, ó Pai, esta santa reunião, voltaremos para os nossos lares fortalecidos no Espírito e na fé. Porque nós temos certeza, Avó Rosa, nós temos certeza, ó Santo Profeta Irmão Aldo, que nós iremos ouvir a partir de agora palavras vindas dos céus, vindo do reino de Deus, e que tem um valor muito precioso, muito importante para esta nossa caminhada para o reino celestial. E ciente de que assim vai se dar, Avó Rosa, durante todo o transcurso desta reunião, eu quero entregá-la nas Tuas mãos, ó Santo e querido Profeta Irmão Aldo, e em Tuas mãos, querido e amado Jesus, declarando a mesma iniciada para a honra, louvor e glória de Deus, o nosso Pai, e de todos os seus demais santos e anjos na glória celestial. Amém. Cantaremos ainda, irmãos, 82 do nosso inário, Santo Espírito de Deus. Ó Santo
sentirá a presença da Santa Amorosa que vem lá do céu para lhe proteger. Dizer que na terra é a única igreja que fala em nome de Jesus Salvador, que cura o enfermo, liberta o oprimido, dá vida ao morto e salva o pecador. Dizer que na terra é a única igreja que fala em nome de Jesus Salvador, que cura o enfermo, liberta o oprimido, dá vida ao morto e salva o pecador.
nosso exemplo, nossa vida, faz da vida a pregação, pois quem prega com a vida produz muita salvação. Nossa voz também ungida faz calar no coração a palavra que dá vida e transforma o coração.
anunciando agora obra de Deus, grande vitória, a vida de um santo cujo poder e glória só podem ser medidos pelos olhos da fé. Deus o fez grande, protetor da humanidade, e revelou mistérios inimagináveis aos homens, as portas do céu a ele abriu, colocou anjos sob o seu comando, seu nome poderoso faz tremer as forças do mal, sem nada ter pedir, pela sua pureza e humildade, as chaves deste mundo Deus lhe entregou. Santo alto é Ele que o mundo vai conhecer. O seu nome será louvado em todas as nações. Esta é uma verdade, e o mundo vai conhecer quanto é grande o seu poder, e que sem ele não poderá viver. Irmãos, eu quero neste momento agradecer a todos, primeiramente, pela presença de cada um, em ter deixado os seus afazeres e os seus lares para estar aqui nesta reunião. E em nome da Santa Avó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, também quero agradecer
pelo gesto de generosidade que cada um dos irmãos fizeram, em contribuir, em separar a sua contribuição como um ato de reconhecimento, como um ato de amor, e oferecer, irmãos, a esta igreja, por este ato, por este amor, é que eu desejo muito que as bênçãos e toda a graça dos céus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, possa se fazer valer na vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado. Irmãos, agora nós iremos passar para a parte mais importante da nossa reunião, onde nós temos a honra, o privilégio de poder ouvir palavras muito importantes, muito valiosas, que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo nos dá, como um conselho muito importante, muito valioso, para que nós possamos adquirir de fato tudo aquilo que Deus exige, para que nós possamos ter o direito do reino dos céus. Eu me lembro, irmãos, que muitas vezes o Santo Irmão Aldo, quando estava ainda presente entre nós no seu corpo físico, ele sempre teve o cuidado de falar à igreja, de mostrar à igreja, principalmente aos mais jovens, que o objetivo da Santa Avó Rosa, que o objetivo dele, Santo Irmão Aldo, que o objetivo da mensagem desta igreja, ele dizia, não é o mal de ninguém, não é denegrir, não é desmerecer, mas ele dizia, é o seu bem, a sua felicidade, e conclui dizendo, para que todos tenham o direito da salvação da sua alma. Então, como um bom pai, que procura dar um conselho muito bom para o seu filho, nós temos, irmãos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo à frente desta igreja, como pais que têm tido este cuidado de nos dar um bom conselho. Então nós que temos filhos, eu e muitos outros irmãos aqui, sempre procuramos ensinar os nossos filhos aquilo que é bom, não é? Porque nós queremos que logo mais este filho ou filha seja uma pessoa útil à sociedade, não é verdade? Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que todas as demais pessoas possam gostar. Então, muitas das vezes, tendo que corrigir, né, e às vezes fazemos com o coração apertado, mas temos que corrigir, o fazemos com aquele desejo de vê-la bem, de vê-lo bem, né, próspero e uma pessoa boa, ao bem comum, útil à igreja, à sociedade, enfim. Irmãos, a mesma coisa é a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Eles têm nos dado conselhos muito importantes. Felizes e bem-aventurados são os que têm o direito de poder ouvir esses conselhos, que são de um valor, irmãos, muito grande. Porque há muitas criaturas que queriam ter, por exemplo, a oportunidade que nós temos. Sim, eles queriam ocupar estes bancos que os irmãos estão vendo aí vazio. São pessoas que sofrem muito, escravizada por um vício, escravizada pela maldade, por todo tipo de sofrimento que os irmãos imaginar. E por outro lado, irmãos, a gente observa que um ou outro, tendo tudo, não tem dado valor, né? Não tem dado importância. Então, irmãos, estes conselhos que nós vamos ouvir aqui agora, eles são de fundamental importância. Sabe, é de um valor, irmãos, que não há no mundo tesouro nenhum. Não há riqueza comparável ao valor, à preciosidade que possui, irmãos, estas palavras. Então, irmãos, aquele que puder lutar, lute para não perder, irmãos, o seu tempo. Porque nós viajamos aí, irmãos, o país inteiro,
diversas regiões do país, quantos fatos presenciamos, vimos, contemplamos, irmão, de pessoas que queriam ter a oportunidade que nós temos, né? De poder aqui estar reunidos, ouvir um conselho como esse, de ter o refrigério para o seu sofrimento, o bálsamo para a sua dor, o alívio para os seus sofrimentos. Então, irmãos, estas mensagens são de um valor muito grande. Irmãos, de um valor que não há, como eu falei, como comparar. Não há como comparar o valor que possui, irmãos, para o nosso elevo espiritual, para a nossa aproximação dos céus. Porque os irmãos sabem que para ser dos céus, para ser de Deus, não é só dizer que é um apostólico, ou estar presente em todas as reuniões, ou ser um pastor, ou ser um membro do ministério, seja ele, né, pastor, corista, ou enfim, obreiro. Isto não é o suficiente. Então nós precisamos aprender mais, nós precisamos buscar mais, nós precisamos de mais coisa, mais qualidades, para que quando nós deixarmos a vida material, a vida humana, quando o corpo tombar, Deus, Ele nos reconhecer como seus legítimos representantes, né? Ele nos reconhece, não só reconhecer, mas dar o direito daquilo que Jesus prometeu, a coroa de glória. Irmãos, a mensagem de hoje está uma mensagem muito importante. Aliás, todas as nossas mensagens, elas são importantes, são valiosas, não é? Porque tudo aquilo que é vindo da parte de Deus, irmãos, ela é de um valor muito grande. Mas nós vamos trabalhar num tema hoje que faz necessário. É um tema, irmãos, que precisamos falar. Porque observe que o mundo está caminhando, irmãos, cada vez mais pior. E devido a isso, nós temos que lutar muito para não perder a graça salvadora. Esta graça que Deus, Ele tem nos oferecido nesta igreja, irmãos, para que todos aqueles que fizerem esta observância, né, que lutar, que se esforçar para poder, irmãos, ter para a sua alma esta graça, não venham cair nas ciladas do inimigo, que está, irmãos, furioso. Sim, ele está furioso porque ele sabe que ele já está julgado, ele já está condenado. E ele tem tentado muito. Ele tem usado, irmãos, todas as suas forças malignas, todo o seu poder destruidor, maldoso, para poder distanciar a maior quantidade possível de pessoas que ele puder de Deus. Então nós temos que observar. Nós temos que observar, irmãos, discernir, procurar entender, justamente para não perdermos este direito que nos é oferecido aqui. O direito de ter toda esta graça salvadora em benefício, irmãos, do nosso espírito, né? Eu tenho a grande satisfação de convidar os irmãos para meditarmos agora. E o mesmo convite eu estendo também àqueles que estão nos seus lares, ou às vezes no trabalho, mas que neste momento nos acompanha com a sua honrosa atenção. Eu os convido a meditarmos, a refletirmos aqui, irmãos, na mensagem, porque é, na verdade, um conselho muito importante, vindo da parte de Deus, e nós sabemos que tudo aquilo que é vindo da parte de Deus, para nós tem um valor muito grande, porque é justamente isso que faz com que nós possamos caminhar, continuar caminhando, né? Sendo livres de todos estes maus sentimentos, de todas essas armadilhas, de todas essas coisas, irmãos, que o poder do mal tem lançado sobre o caminhar do povo de Deus. Então a mensagem primeira, ela fala sobre a graça salvadora. A graça salvadora que nos é oferecido nesta igreja, inclusive, muito ensinou o amado apóstolo São Paulo, justamente aqui o que a mensagem faz referência,
Porque naquela ocasião, não era, irmãos, como nos dias de hoje. Os apóstolos de Jesus, eles não tinham uma facilidade que nós temos, por exemplo, de se locomover de um lado para o outro, né? De uma cidade para outra, de um estado para o outro, até de um país para o outro. Tudo era feito com muita dificuldade, até porque naquela ocasião não existia veículos, né? Não existia estradas. Então tudo que eles ouviam de Jesus, tudo aquilo que Jesus ensinava, eles procuravam escrever. Eles anotavam, eles escreviam e procuravam enviar às igrejas, para que o povo pudesse tomar conhecimento, para que as palavras de Jesus, para que os seus ensinos não caíssem na esquecidão. E o amado apóstolo São Paulo, ele falando sobre a graça de Deus, em relação à salvação, que é concedida aos homens através de Jesus, nestes dias atuais, através da Santa Vó Rosa, através do Santo Irmão Aldo, ele disse o seguinte: porque a graça de Deus, ela é portadora da salvação, e ensina-nos a renegar a impiedade, quer dizer, todo tipo de maldade e sentimentos maus, e desejos mundanos, e a vivermos neste mundo com temperança, com justiça, com piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação gloriosa do grande poder do nosso grande Deus, Salvador, de Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nós, para nos resgatar de toda a iniquidade e formar para si um povo que seja seu, que seja purificado, que seja zeloso e de boas obras. Nestes dias, Jesus tem se manifestado gloriosamente nesta igreja, através do ministério da Santa Vó Rosa e através do ministério do Santo Irmão Aldo, nesta Santa Igreja Apostólica. E a sua graça salvadora está sendo oferecida nos dias de hoje a cada pessoa que de boa vontade se decidiu ou se decidir em ficar nesta igreja. A sua graça salvadora é uma grande oportunidade de pertencermos eternamente ao reino dos céus. Debaixo da graça poderosa de nosso Deus Pai, de Jesus, da Santa Vó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo. E sobre a proteção dos santos e anjos. Mas ele fala, para isto, precisamos cumprir toda a justiça divina. Porque estes santos não querem só uma parte do nosso corpo. Não querem só uma parte da nossa vida. Mas querem todo o nosso corpo. Toda a nossa alma, todo o nosso espírito. Para que possamos um dia habitar em nossos corações, ou seja, para que possam habitar em nossos corações e ajudar-nos a vencer. Irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, foi e é por esta razão que ao ensinar o amado apóstolo São Paulo ao seu povo de sua época sobre a graça de Deus, portadora da salvação, ele ensinou e ensina aos fiéis que devemos renegar toda a impiedade. O que é toda a impiedade? Significa, irmãos, tudo o que é mal. Então nós precisamos renegar, nós precisamos distanciar, fugir. Impiedade é o contrário da piedade, né? Piedade é a fiel observância ou cuidado, né, de todos os mandamentos de Deus e de Jesus. Ou seja, portanto, é a prática do bem e da justiça, mas com amor e bondade. Ele fala, é viver neste mundo uma vida sensata, fugindo do mundanismo, das modas ridículas e absurdas, que não enobrecem um filho de Deus, não enobrece nenhuma pessoa, mas que entristecem a Deus,
a Jesus, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo. Portanto, devemos repudiar o pecado e toda imoralidade, fugindo das paixões do mundo. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo e a nossa igreja convidam a todos os que querem gozar desta salvação prometida por Jesus, ao dizer o seguinte, abrindo aspas: a todos os que tiverem sede da graça de Deus, para a sua salvação, venham seguir este santo caminho, caminho de Jesus. E quem quiser receber as bênçãos, a água da vida que lhes oferecemos, que é a doutrina e a disciplina desta igreja, e toda a graça santificante existente em nós, permaneça neste santo caminho, fechando aspas. Aqui está, irmãos, este tesouro precioso, oferecido agora por Jesus, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Visto que o inimigo, o nosso adversário, o adversário de Deus, ele não quer a nossa salvação. Ele nunca quis, irmãos. Por isso tem tentado ele de todas as formas ofuscar o brilho da nossa alma. Tem tentado ele, irmãos, usado todas as suas forças malignas para poder distanciar o homem de Deus. Sabe por quê? Porque ele não teve o privilégio que nós temos. Os irmãos sabem que um dia também ele foi santo, né? Mas ele foi expulso dos céus porque ele se encheu de orgulho. Não é? Ele se encheu de inveja. Então ele foi expulso dos céus e ele perdeu a natureza divina. Irmãos, e ele não tem e não teve, e nunca vai ter, irmãos, o privilégio que nós tivemos de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. E por isso ele tem uma inveja muito grande de nós. Ele tem uma inveja enorme, irmãos, deste povo. Porque ele não teve esse direito que nós temos que ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. E razão disto, ele tem lançado muitas armadilhas. Foi por isso que Jesus orientou, né? Sede vigilante, orai e vigiai. Porque o inimigo de vossa alma anda bramando como leão, caçando a quem possa tragar. O que é isso, tragar? É a mesma coisa, irmão, de sequestrar, de roubar a sua alma. Porque ele quer escravizar, ele quer fazer o mal. Irmãos, e ele tem lançado aí muitas armadilhas. Muitas. Então nós precisamos ter o cuidado. Nós precisamos, irmãos, lutar para não perdermos esta graça salvadora, que é justamente o que vai nos blindar dos seus ataques. É como um escudo, né? O escudo é aquela ferramenta, não sei se assim eu posso falar, que o soldado ele usa na batalha, quando ele vai à guerra. Porque justamente ele não sabe quando que vai ser o ataque do seu inimigo. Ele não sabe de onde vai vir. Então, por este fato, ele precisa estar ali em posse daquele escudo. Porque quando o inimigo fizer o seu ataque, fizer a sua investida, ele tem a sua proteção. E nada pode fazer, irmãos, nada pode acontecer com aquele soldado. E nós somos soldados de Cristo. Nós temos o escudo. Então, por isso que falou o Santo Irmão Aldo, e os irmãos se lembram. Ele falou com muita segurança. Ele disse por muitas vezes, dos púlpitos desta igreja. E ele disse que se dependesse dele e da Santa Avó Rosa, ninguém se perderia. Ninguém ficaria para trás. Então, observe. Não depende só dele, né? Não depende só da Santa Avó Rosa, não depende só de Jesus. Até porque, se dependesse deles, irmãos, o mundo não era como é. Não tinha pecado. Não tinha sofrimento.
não tinha doença, não tinha guerra. Isso não é obra de Deus. Deus não criou estas coisas. Deus é o autor da vida. Deus é o Deus da luz. É o Deus da felicidade. Então por isso que o santo irmão Aldo falou com muita segurança, e eu acredito que os irmãos se lembram. Nesta igreja só não tem paz e felicidade aqueles que não querem. Aqueles que não buscam. Aqueles que não dão valor. E é uma realidade, irmãos. Porque quando se faz referência aos céus, nesta igreja não falta nada. E vou provar para os irmãos que não falta. Veja que quando Jesus, finalizando o ministério terreno dele, o que ele falou? O mundo já não crê mais em mim, porque me rejeitou, me odiou. E ele disse que ele não nos deixaria sozinhos. Quer dizer, ele não nos deixaria órfãos, mas ele voltaria. E que quando ele voltasse, ele nos enviaria da parte do Pai o outro Consolador. Ele fala o Espírito Santo da verdade, que convencerá o mundo dos seus pecados, da justiça e do juízo. É o que a Santa Avó Rosa vem fazendo. É que o santo irmão Aldo vem fazendo. E ele disse, irmãos, que este santo vencendo, ele Jesus daria a ele, ao santo vencedor, todo o poder dos céus e da terra. Da mesma forma como ele venceu, se assentou no seu trono com o Pai, a ele, ao santo vencedor, ele daria este poder. O poder até sobre a natureza. E este poder existe nesta igreja. Este poder existe com o fiel apostólico. Este poder existe com a Santa Avó Rosa, existe com o Santo Irmão. Por isso que eu falei. Que quando se faz referência aos céus, irmãos, nesta igreja não falta nada. Nós temos tudo, tudo mesmo. Então por isso que eu fiz questão de lembrar a palavra do Santo Irmão Aldo, quando ele fala, né, que só não tem aquele que não quer. Não é verdade? Só não possui aquele que não buscar. Porque, irmãos, não vai ficar pensando que todo este poder dos céus está à nossa disposição, está sobre esta igreja. Às vezes a pessoa pensa, então, eu não preciso fazer mais nada. Vou ficar de braços cruzados. Não, eu não disse isso. Jesus não falou assim. Irmão, se o senhor não buscar esta salvação, esta graça salvadora, ela não virá. Se o senhor não buscar, irmãos, não se interessar por esta salvação, ela não virá. Então, para ter, preciso buscar. Não é assim na vida material, por exemplo, quando a gente tem um projeto. Eu preciso comprar tal coisa. Eu preciso adquirir tal coisa. Eu tenho aquele projeto. O que eu preciso fazer para adquirir aquilo? Eu preciso ficar lá em casa, deitado, sentado, esperando que aquilo venha até mim? Não. Eu preciso, eu trabalho. Eu preciso fazer as minhas economias. Eu preciso lutar por aquele objetivo para que eu possa adquirir. Não é? Irmãos, a mesma coisa se dá quando nós falamos, nós passamos isso para o sentido espiritual. Não vai ficar pensando que todo este poder está sobre esta igreja, que nós não vamos fazer mais nada. Precisamos fazer e muito. Não é verdade? Precisamos fazer e muito, irmãos, para não perdermos este direito. O convite está feito. O recado está dado. Então só não vai ter quem não buscar, quem não se interessar. Porque aquele que não buscar, aquele que não se interessar, de fato, ele não vai encontrar nada. Não tem como, né? Ele conquistar nada. Então é preciso, irmão, se esforçar muito. Lembrem do que disse a mensagem aqui, ó, está escrito até destacado, negrito. Palavra de Jesus, quando ele fala que ele quer um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo purificado. Irmãos, por que foi que Jesus sofreu tanto? Porque ele tinha todo o poder, se ele quisesse,
Aqueles homens nunca tinham colocado as mãos sobre ele. Ele tinha este poder. E ele mesmo fala, irmãos, que se ele quisesse, ele tinha orado ao Pai. E ele tinha enviado mais de 12 legiões de santos e anjos para a sua defesa. Para livrar ele daquele sofrimento, daquela humilhação que ele passou. Mas ele não quis. Quer dizer, ele preferiu sofrer. Ele preferiu ser condenado, inclusive com lei base na mentira, na falsidade. Ele preferiu carregar aquela cruz tão feia, ser açoitado, chicoteado e de pés descalços, tendo que carregar aquela cruz até aquele lugar, irmãos, tão cruel, onde ele foi crucificado. Ele fez tudo isso por amor a mim, por amor ao Senhor, a você jovem, por amor a nós. Então ele sofreu por nossa causa, né? Ele deu aquele corpo sem pecado nenhum, derramou aquele sangue sem dever nada, sem pecado algum. Ele fez isso, irmão, sem murmurar, sem se queixar, e ele fez por nossa causa. Porque ele sabia que este seu sacrifício ele seria importante para aqueles que quisessem os céus, né? Ele sabia que aquele seu sacrifício seria muito valioso para os que quisessem esta graça salvadora. Então ele suportou tudo aquilo por nossa causa. Irmãos, o tempo está passando. Os irmãos cantam um hino que diz aí, né? Hoje é dia de salvação. Amanhã o que será? Não sei. Nós não sabemos, né? Porque o ontem passou. E Deus ele não deu ao ser humano o direito de poder voltar ao passado. Ou para consertar aquilo que ele fez errado. Ou para reavivar momentos alegres e felizes. Então ontem passou, não volta mais. E o amanhã pertence a Deus, e ninguém mais. Então, irmãos, não percam esta oportunidade. Olha o convite. Você, meu amigo, irmão internauta que nos ouve aí, de onde é que estejam? Às vezes no trabalho, mas tirou este momento especial para nos acompanhar. Às vezes em casa mesmo. Fica a pergunta. O convite está feito. Lembrem-se que ninguém vai ser salvo à força, né? Cada um vai ter aquilo que merece. Cada um vai ter aquilo de conformidade com o que produziu. Por isso que o povo de Deus precisa ser de boas obras. Porque Jesus disse que a árvore seria conhecida pelo fruto. E a árvore que produzisse frutos maus seria o quê? Cortada e lançada no fogo. Quer dizer, não tinha valor, não tinha importância nenhuma. Então nós temos que ter este cuidado para não perder, irmãos, esta qualidade. Porque Deus ele vai ter que falar alguma coisa. Quando nós finalizarmos a vida do corpo, quando o corpo material tombar, ele vai ter que falar alguma coisa. Ele vai falar. E se a pessoa não foi de boas obras, o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade e o pecado. E aí não adianta chorar. Não adianta gritar, mas eu era um pastor da tua igreja, preguei tanto em teu nome. Eu era um obreiro de tua igreja, te servi tanto. Eu era um corista, te louvei tanto. Irmãos, não vai adiantar. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Entendeu por que nós temos que ser de boas obras? Por que nós temos que lutar por esta graça salvadora? Por que nós temos que lutar por estas virtudes, que na verdade são qualidades de espírito, né? Porque é desta forma, irmãos, que ele vai nos reconhecer. E não só reconhecer, como vai dar aquilo que Jesus prometeu, a coroa de glória. Por isso que ele falou, né? Sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa de glória. É o direito, irmãos, da eternidade. Nós temos, irmãos, ainda uma outra mensagem muito importante, hein? Porque fala sobre a excelência da sabedoria. O que quer dizer esta palavra excelência, né?
é de um valor muito grande. Significa superior, né? Excelência. De um valor extraordinário. A reflexão e o discernimento são dois dons que acompanham a sabedoria. E somente o virtuoso, ele pode compreender e apreciar a religião. O vício e os maus costumes entorpecem a razão e deformam o coração. Olha aí, perigo. O que é entorpecer? É tirar a razão, né? Enfraquecer o espírito, para que o espírito mau, aliás, o espírito fraco não perceba o mal. Então o inimigo, irmãos, ele é terrível. E ele age naquilo que nós temos fraqueza. Então ele fala assim, ó. O vício e os maus costumes entorpecem a razão, quer dizer, deformam o coração. E por isso não deixa a pessoa experimentar a felicidade. Mas é necessário um espírito puro para penetrar e compreender os mistérios da divindade. Temos aqui, irmãos, mais um sábio conselho de Deus, extraído lá do livro de Provérbios. Ele escreveu falando assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes no teu coração, quer dizer, guardar no teu coração os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para não inclinares o teu coração a entendimento, e se clamares por inteligência, por sabedoria como a prata, como a tesouros escondidos a procureis, quer dizer, a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o entendimento de Deus, porque o Senhor, Ele dá sabedoria. E da tua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva, quer dizer, Ele separa a verdadeira sabedoria para os retos, quer dizer, para os justos. E escudo, defesa, né? Para os que caminham na sinceridade, e os guarda os caminhos do juízo, do bom senso, e conserva o caminho dos seus santos. Nestes dias, irmãos, eles seguem ensinando e aconselhando através da Santa Vó Rosa, através do Santo Irmão Aldo, nesta Santa Igreja Apostólica. E ele fala ainda: então entenderás o que é justiça, juízo e iniquidade. Que é, irmãos, a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Portanto, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso ou a prudência te guardará e a inteligência te conservará para livrar-te do caminho do mal e do homem que tenta levá-lo para caminhos e a praticar coisas perversas, que é todo tipo de coisa, irmãos, e caminhos que os afasta de Deus, né? Que os afasta desta graça. Então isto são coisas perversas. É todo tipo de coisa, todo tipo de sentimento que pode afastar o homem de Deus. E ele fala novamente: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha aí, irmãos, que preciosidade, né? Que palavras. E aí eu volto a lembrar aquilo que dizia o irmão Aldo: nesta igreja só não tem paz e felicidade aqueles que não querem.
Aqueles que não dão valor, aquele que não busca, né? E ele diz assim: abra o teu coração. Deixe que Jesus, a Santa Avó Rosa e eu, irmão Aldo, façamos germinar e crescer a felicidade no teu coração, pondo em prática os ensinos e conselhos que ele nos transmitiram e nos transmite nesta igreja apostólica. Portanto, a paz e a felicidade está em tuas mãos. E o tesouro escondido, faça como um homem. Lembramos agora das parábolas de Jesus, né? Faça como aquele homem que, encontrando o tesouro, ele a escondeu e procurou vender tudo o que tinha para ir em posse daquele campo, para poder comprá-lo. No sentido espiritual, isto quer dizer o seguinte: ele achou o verdadeiro caminho para os céus, resolveu desfazer de tudo que era prejudicial para a sua alma, para a sua santificação, para seu aprimoramento espiritual, das ideias e costumes que contradiziam a verdade, para viverem agora vida nova, oferecida por Jesus, nestes dias também, oferecidos pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Conselho dado. Então, irmãos, a semente foi lançada. Só que, para que esta semente possa germinar, possa crescer, possa dar fruto, é preciso ter alguns cuidados. Há muitos irmãos aqui, ou já trabalharam, ou cultiva alguma coisa no campo. Quando nós, irmãos, precisamos plantar alguma coisa no campo, não é somente lançar a semente, é preciso todo um preparo, todo um cuidado. Porque embora a semente plantada, ela vai germinar, ela vai nascer. Mas consigo, irmãos, vai nascer também a erva daninha. Então é preciso ter um cuidado ali, um zelo, para que aquela nossa semente possa germinar, possa crescer e produzir frutos. Então não é só lançar no solo, não é só plantar. É preciso de cuidado, é preciso ter algum cuidado, para que nós possamos ter uma boa colheita. E é como ele diz aqui, ó: abra o teu coração, deixem que eu, Jesus, a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, façamos germinar e crescer a felicidade no teu coração. E eu me lembro que ele, falando sobre isso, irmãos, ele disse que há muitos que estariam, como de fato estão, com as suas portas fechadas. Acontece, irmãos, que se a porta estiver fechada, ele não pode entrar. Eles não são ladrão. O ladrão é que chega e bate, se não tem ninguém, ele arromba e vai e entra. E leva tudo aquilo que é de seu interesse. Por isso, irmãos, eu me lembro agora do que falou Jesus: eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo. Quer dizer, eu darei da minha graça, eu darei do meu poder, eu darei das minhas bênçãos, eu darei de tudo aquilo que tem, para que o Senhor, para que a senhora, para que você, jovem, para que você, meu irmão, amigo internauta, possa desfrutar já aqui na terra, vivendo no corpo físico. Agora, irmão, se não abrir, ele vai embora. Ele não pode dar. Então foi por isso que o irmão Aldo falou aqui, ó: abra a porta do teu coração. Porque se o Senhor não abrir, ele não pode entrar. E se ele não entra, ele não vai poder dar daquilo que o Senhor está precisando, daquilo que o Senhor está merecendo. Então precisa abrir a porta. Irmãos, e eles querem muito, muito mesmo, poder dar de toda esta graça. Mas para termos o direito, né? Para termos o direito, para termos o dever, é preciso fazer o quê? O que nós ouvimos no início da mensagem?
discernimento. É preciso discernir, irmãos. O que é discernir? É saber separar aquilo que pode ser prejudicial, aquilo que pode ser perigoso para a tua salvação, para a tua felicidade, e fugir daquilo que possa vir em prejuízo de tua alma, e fazerem somente aquilo que agrada a Deus. Inclusive Ele nos faz um chamamento para fazermos a reflexão e lembrarmos dos 10 mandamentos, dos mandamentos de Deus, não é? Para, irmãos, não perdermos este direito. Então, um recado dado. O convite está feito, né? Querem os céus? Querem desfrutar de toda a felicidade? Querem ter paz? Eu sei que quer. Todos nós queremos, o mundo quer. Mas, irmãos, nem todos ainda procuraram discernir, nem todos procuraram fazer esta reflexão. Nem todos procuraram entender que para ser dos céus, que para ser de Deus, é preciso deixar do mundo. O que é deixar do mundo? É deixar de viver no planeta Terra? Não. É deixar de fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Deus não se une com o pecado. Ele não se une com a maldade. Ele não se une com os maus pensamentos. Ele não se une com coisas maus. Com coisas, irmãos, que tira do homem o brilho da sua alma. Ele não se une com essas coisas. Mas Deus é o Deus da vida. É o Deus da paz, da felicidade. E é isso que eles desejam que todos façam, que todos tenham, né? Que todos possam merecer, que todos possam receber. Mas, irmãos, lembre um pouquinho. Medite um pouquinho. Isso não depende só da Santa Avó. Não depende só do Santo Irmão Aldo. Depende de nós. Eu não falei que ninguém vai ser salvo à força. Não. Cada um vai receber aquilo que conforme produziu. Se produziu muito, muito vai ser dado. Se produziu pouco, pouco vai ser dado. E se não produziu nada? Meu irmão, infelizmente nada pode ser feito. E não é isso que a Santa Avó quer. Não é isso que o irmão Aldo quer, irmãos. Eles querem dar muito, muito e muito mais. Mas ele está esperando a sua decisão. Ele está esperando a sua decisão. Então a decisão é sua. É preciso tomar essa decisão, porque Jesus disse: trabalhar enquanto é dia. Porque quando chegar a noite, mais nada se pode fazer. A noite chega, tudo escurece. Não tem como trabalhar. Então se tem que fazer alguma coisa, irmãos, tem que ser feita agora. É hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Eu não estou colocando medo de ninguém, mas é verdade. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser que não existe para alguém. Não é? Então essa decisão tem que ser tomada agora. E é justamente para isso que eu vou convidar os irmãos agora. Nós aproximamos agora de um momento muito especial, muito importante, onde deve haver muito respeito, muita reverência, porque é um momento que nós estamos diante de Deus, diante da sua presença, diante da presença do seu sangue. É bem verdade que nós não temos o privilégio de ver. Este privilégio foi quebrado devido ao pecado, porque o primeiro casal lá desobedeceu. Mas nós sabemos que eles estão aqui, irmãos. E eles vieram com o desejo de poder te ajudar. Aquilo que está precisando, né? Aquilo que está merecendo. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua reverência. Agradeço também aos irmãos que estão nos acompanhando aí dos seus lares, através da internet. E agora, eu convido os irmãos, por gentileza, a se colocarem em pé.
E antes de fazermos, irmãos, a nossa oração individual, cantaremos o hino de número 122 do Inário, Minha Oração. Oh, meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus que eu quero estar, e no seu reino sempre Agora, neste momento, irmãos, é dada a oportunidade para todos que queiram fazer as suas orações, o que deve ser feito, novamente repito, com muito respeito, com muita reverência, né? Porque é um momento, irmãos, que nós estamos diante de Deus. Podem fazer, cada um dos irmãos, individualmente, a sua oração. Amém. Cantaremos ainda de número 230, Glórias ao Poder Celeste. a Deus e ao seu divino Espírito Santo, toda honra, toda glória e louvor, com todo amor, agradecemos pelas bênçãos, pela graça e pela nossa união. Agradecemos por mais esta reunião de oração. Toda nossa adoração a Jesus, a Santa Rosa, a Santa Mãe Virgem Maria e o profeta Santo Irmão Auro, agradecemos pelas vitórias e por toda a proteção. A todo poder celeste, nossa gratidão. Irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a todos pela presença de cada um, né?
pela atenção, pelo silêncio, e desejo muito que as bênçãos da Santa Avó Rosa possam estar com todos. Agora, por gentileza, todos de cabeças curvadas, de olhos fechados, nós iremos fazer, irmãos, a nossa oração com muito respeito, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós tivemos nesta noite. Oremos. Ó bondoso Deus e Pai, bendito e amado Jesus, Santa e querida Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, querido e santo profeta irmão Aldo, pastor por excelência de nossas almas. Neste momento nós chegamos, Pai, ao final da nossa santa reunião de oração desta noite, muito felizes por ter tido a oportunidade de aqui estar, por ter ouvido estas palavras, estes conselhos, Vó Rosa, que nós temos certeza que são de fundamental importância para o nosso elevo espiritual, para termos o mérito e a honra, para podermos fazer parte do reino celestial. Bendito Jesus, Santa e querida Avó Rosa, Santo profeta irmão Aldo, neste momento, aqui estamos reunidos em oração na sede de tua igreja e em muitas outras congregações espalhadas pelo nosso país, que nesta hora também está finalizando mais uma santa reunião. E nós aproveitamos esta oportunidade que nos é oferecida, não só para agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós tivemos, mas nós queremos pedir, Pai, a tua misericórdia, o teu amor, a tua bondade para este país, para esta nação. Porque temos vivido dias muito difíceis, cheios de muitas maldades, muito pecado, iniquidade, e tantas outras coisas como guerra, sofrimento, miséria, que tem trazido, ó Vó Rosa, desespero, que tem trazido fomes, que tem trazido dor, que tem trazido desespero e angústia para esta nação. Não só para o nosso país, mas muitos outros países do mundo também. E nós queremos pedir, Vó Rosa, esta graça misericordiosa. Queremos pedir que as tuas bênçãos, o teu poder, Vó Rosa, e também do santo irmão Aldo, seja derramado sobre todo este povo. Nós pedimos também pelos governantes de nosso país, os que governam esta nação. E agora, Vó Rosa, eu suplico que as tuas bênçãos, o teu poder, a tua graça, também seja derramada sobre o teu povo, sobre a tua igreja que aqui estão diante deste altar. Não só destes que aqui estão diante deste altar, mas destes cujos nomes aqui estão nesta caixinha também. Aqueles que estão lá em seus lares, neste país ou em outros, aqueles que estão também no seu trabalho, possa merecer, receber esta graça santificante, possa receber esta proteção, Vó Rosa, este amparo todo. Irmãos, receba, porém, agora a graça e a bênção de nosso Deus e Pai, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E se não receberem assim de imediato, não duvidem, não se esmoreçam, não se desanimem, mas tenham fé e procurem de merecer. Porque disse Jesus, faça a tua parte que eu te ajudarei. Tenham esta fé, irmãos, tenham esta certeza. Vão em paz. E agora eu desejo que a proteção e o amparo da Santa Avó Rosa, do nosso querido Jesus e do Santo Irmão Aldo possa estar com todos. Amém.